Garotada, boa tarde, aqui é o professor Bruno, estou fazendo mais uma transmissão de aula, agora falando sobre África, né? Então, pessoal, como eu já tinha dito eu vou fazer algumas gravações aqui, eu vou ver o que dá melhor para vocês poderem ir acompanhando aí via redes sociais, né? E hoje a nossa aula então vai ser sobre África, né? E quando a gente começa a falar sobre a África, né, é importante de entender primeiro como é que é dividida a África, né? Vamos falar em termos políticos primeiro, né? Porque tem em termos econômicos, em termos físicos, né? Que a gente vai falando sobre o relevo africano e tal. Mas sobre a questão política, a gente pode dividir a África em 5 grandes regiões, né? A primeira delas é o norte da África, que compreende toda aquela região que é da região do Saara, né? Então, que vai desde o Saara Ocidental, que fica próximo ali do Marrocos e tal, e vai até o Egito, o Sudão, né? Aí você tem a África Ocidental, que é toda aquela porção que vai da Nigéria até a Mauritânia, né? Depois a gente tem a África Central, que vai da região do Chad até Angola. A África Oriental, que vai de toda aquela região da Eritreia, Djibouti, vai até o Moçambique e Madagascar. E o sul da África, que é toda aquela região que é da Namíbia, do Botsuana, da África do Sul, Lesoto, né? E agora o Eswatini, né? Que é a antiga Suazilândia, né? Então, são 5 grandes regiões que a gente acaba dividindo o continente africano. Se a gente for falar pela questão dos acidentes geográficos, basicamente são duas. Toda a região que é do Saara, que nós vamos chamar de norte da África, né? E o que está abaixo do Saara, que é a África ou seja, abaixo do Saara subsaariano, abaixo do Saara, certo? E aí, pessoal, para a gente começar a falar sobre África, a gente tem que entender que o povo, aliás, não temos um povo africano. São vários povos existentes dentro da África, né? Para vocês terem uma ideia, são cerca de 1 bilhão de pessoas vivendo dentro do continente africano, certo? E são cerca de 1000 povos que acabam por habitar toda a África, né? E são de várias etnias, né? Por exemplo, né? Você tem os povos Bantus, né? Os povos Zulus, os povos Rastafari, né? Você tem as populações Berbers, Chuás, as Tutsis, os Hutus, né? Que são vários tipos de populações que acabam habitando os vários territórios. Nem toda a população acaba falando a mesma língua, mesmo aquelas que estão que são o mesmo tipo de povo, mas estão divididos em diferentes territórios por conta dos colonizadores que tiveram ali dentro da África, né? Sejam eles mais recentes, que são os europeus, sejam os mais antigos, como é o caso dos árabes também, né? Mesmo porque também os árabes também não falam um só tipo de dialeto, são pelo menos 8 grandes tipos de correntes linguísticas dentro do árabe, né? Então, é meio complicado você falar na África como sendo composto por um tipo de população só, né? Então a África são vários povos que acabam sendo divididos, mesmo porque o continente africano também, ele, desde da época dos romanos, dos gregos, eles são colonizados por vários outros povos, né? Então povos árabes, os próprios romanos, os gregos, depois passou pelas colonizações europeias e tal. Então eles acabaram também deixando e acabaram recebendo muito da cultura dos povos africanos ali dentro do continente, né? Opa, aqui deu um probleminha aqui com o suporte celular. Mas é o seguinte, além disso, né, você acaba tendo cerca de 55 países hoje no continente africano, fora as territorialidades, né? Então você acaba tendo Ilhas Reunião, Saara Ocidental e tal, que não são considerados como países, né? Mas são territorialidades, são importantes também. Então você tem divisões africanas de monte dentro do continente, né? Então acaba suscitando que todas essas divisões políticas, administrativas, econômicas e tal, também acaba suscitando alguns conflitos de ordem política, cultural e religiosa dentro do continente, né? Por isso mesmo também a gente acaba tendo uma grande diversidade
de culturas dentro da África, né? Então, como já foi falado já, o Rastafari, né, que vocês conhecem por conta do reggae, né? Mas é um movimento importante dentro da África, né? Principalmente na região da Etiópia. O voodoo, que não tem nada a ver com o que o pessoal acaba por pregar aqui no Ocidente, é uma religião, na verdade, né? E o Kuduro, né, que vocês acabam conhecendo, que é a dança, né, que era do Avenida Brasil, lá, o oi, 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 oi. Kuduro, que é muito difundido, por exemplo, em Angola, né? Então, a África ela é responsável por vários legados. Fora, né, aqueles legados mais antigos que foram sendo transmitidos pelos vários povos ali, como é o caso, por exemplo, da agricultura, como é o caso da astronomia, né, da matemática, né, que vários povos africanos eles tinham essas questões avançadas. A mais famosa é a civilização egípcia, mas não é só ela, né? Você tem os povos da região da Bacia da Guiné, que também eram povos de cultura, de agricultura e de astronomia bastante avançada, né? E fora, né, as grandes lideranças, né, que a África vai deixando pra gente históricas, né? O pessoal acaba falando só em história, você só lembra de Cleópatra, Ramsés e tal, né? Da cultura egípcia. Mas a gente tem que lembrar também de Ana de Souza, né? Ou a Rainha Nzinga, né? Para os angolanos, né? Que é extremamente importante como uma estadista, né? Que colocou, por exemplo, Portugal de joelhos lá na África, né? Que tiveram que negociar com ela de igual para igual. Marquês de Pombal teve que negociar os tratados de paz com a Rainha Nzinga, né? Então a África ela tem várias dessas questões culturais que às vezes não são ressaltadas aqui no Ocidente, né? E uma delas, que inclusive é muito menosprezada, é a questão religiosa, né? Que a gente tem, por exemplo, na África, vários tipos de religiões, né? Muitas delas que são nossas hoje aqui na América Latina hoje, né? Que é o caso da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, descendem dessas religiões principalmente de raiz animista, né? Que eram difundidas dentro da África, né? Mas a África também acaba sofrendo influência dos povos colonizadores, né? Os árabes que acabaram deixando o Islã, principalmente no norte ali da África, né? E os colonizadores europeus que acabam deixando o cristianismo, principalmente a região ao sul da África, mas isso também gera muito conflitos com essas populações. Fora o inglês que acabou difundindo população indiana em alguns países que eles tinham como colônia, né? E essa difusão de população indiana também acabou levando o hinduísmo em alguns países, como é o caso da África do Sul, e algumas ilhas, como é o caso de Comores, né? E Ilhas Maurício, que tem populações hindus importantes por conta da migração indiana, né? Então, só para a gente poder ter a perspectiva certinho, né? Nas religiões, por exemplo, de culto animista, né? Que acabam considerando, por exemplo, Sol, Lua, alguns tipos de animais, alguns tipos de planta como deuses, né? Ou como entidades, né? São religiões em geral politeístas, ou seja, tem mais de um deus, tá certo? Aqui na América Latina, isso daqui não é muito bem entendido, né? Mas é tradicional da cultura africana, né? E aí, né, quando a gente começa a tratar de África, a gente tem que começar a entender sobre esses contextos, né? A África é um continente, não é um país. O país chama-se África do Sul, fica lá ao sul, realmente a maior potência do continente, mas não é a única, né, que está despontando aí. Hoje você tem mais de 50 países dentro do continente africano, alguns com notória relevância geopolítica, como é o caso da própria África do Sul, da Nigéria, Angola, né, que tem despontado bastante, o Moçambique, que tem crescido bastante, a Argélia, né? E você tem outros países que eles têm potencial de desenvolvimento, como a República Democrática do Congo, né? Ali na África, a Costa do Marfim, né? Outros países que acabam tendo ainda o seu desenvolvimento ainda mitigado por problemas de cunho social, político,
né? Que a gente vai estar explicando aí mais à frente um pouquinho, né? Então, para a gente começar a entender por que a África é um continente que geralmente ela está a par dos processos de globalização. A gente precisa começar a entender como é que se deu a história do continente africano, principalmente a partir do século XVII, que aí começa a ter uma exploração massiva do continente africano pelas potências europeias, porque eles já eram explorados antes, né? Você tem as invasões de Portugal e da Espanha, né, a Ceuta e Melilla, né, no norte ali da África, ali na região do Marrocos, né? Aí depois você tem Portugal colonizando uma região ou outra, tal, mas Portugal e Espanha acabam se concentrando principalmente no século XV, XVI até meio do XVII na exploração da América. Só que as outras potências europeias também estavam afoitas de estar explorando o continente africano. E elas começam a promover uma série de invasões, né, que foi o caso da Inglaterra e da França, que acabaram dominando grandes extensões de território. Portugal, ela explorava, mas era meio só para poder conseguir os escravos e uma especiaria ou outra ali do continente africano. Era subaproveitada a exploração do continente africano, então, pelos portugueses, né? Os espanhóis a mesma coisa, tinha as colônias, né? E não se aproveitou todo o potencial delas, né? Agora os ingleses e os franceses aproveitaram, exploraram muito, muito, muito. Só que eles vieram com aquela questão, né? Nós não estamos escravizando o povo africano, papapá, né? A gente só vai lá para explorar as coisas para as nossas indústrias e tal, mas na prática sim, foi exploração, foi escravização do povo africano. Vídeo que aconteceu, por exemplo, quando os belgas acabaram invadindo a República Democrática do Congo atual, né, o antigo Zaire, né, e fizeram as mutilações com a população que se recusava a trabalhar para eles, né, que o Leopoldo II mandava, ou manga longa, ou manga curta, ou corta na altura da mão, ou corta aqui na altura quase que do ombro, né? Então, o daqui do antebraço, né? Então, o que acontece? A exploração africana aconteceu, e aconteceu de maneira muito perniciosa pelas potências a partir do século XVII, em busca de ferro, ouro e outros insumos para as produções de suas indústrias nos seus países, né? Então eles começaram a plantar coisas que não se tinha até então na África, que era para estar abastecendo as indústrias, como é o caso do cacau, para poder fazer chocolate. Chegaram a fazer exploração de látex dentro do continente africano, soja, amendoim, entre outras coisas mais, né? Então, o continente africano acabou meio que repartido pelas potências da época, principalmente Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Bélgica, né? E eventualmente a Alemanha e Itália também participaram dessa exploração do continente africano, principalmente após a Conferência de Berlim em 1887 e 1889, né? Então, aliás, essas conversas começaram em 1885, na verdade, né? Foi terminar por volta de 1889. Então, o que acontece? A África acabou sendo explorada, então, pelas potências europeias. E essa exploração acabou condicionando os países africanos, né, a uma condição de colônias realmente mesmo das grandes potências, né? Isso até meados de 1950, 1960, que a maior parte dos países africanos conseguiu independência durante essa época, né? E logo depois que eles conseguiram independência, muito daquilo que os colonizadores colocaram ficou como um legado, né, entre aspas, para a população da África, né? Em que acabaram tendo seus territórios divididos. Uma elite acabou ascendendo ao poder dentro dos africanos, né, que eram aqueles que acabavam se submetendo ao colonizador. O colonizador tinha algum tipo de simpatia por eles, acabava elevando eles ao poder e tal, e uma grande massa acabou sendo excluída da vida social e econômica desses países africanos, acabando gerando muitos conflitos. Vamos dar o exemplo, por exemplo, da Libéria. A Libéria foi um país que foi praticamente arrendado pelos Estados Unidos, né? Em que quando libertou seus escravos, muitos estados, muitos colonizadores, inclusive, financiaram a volta desses escravos já estudados para a Libéria. Só que essa população falava inglês, essa população tinha bons contatos com os Estados Unidos
Eles conseguiram articular uma elite política, essa elite política tomou o país e o restante da população continuou à míngua. Então o que aconteceu? A população que estava ali abaixo, vendo essa população com certos recursos e tal, acabou se revoltando e gerando alguns conflitos dentro do país. Vamos dar um exemplo também com a questão de Ruanda, por exemplo. Vocês já chegaram a ver o filme Hotel Ruanda. O filme Hotel Ruanda ele acaba mostrando isso. Os Tutsis tinham boa relação com os colonizadores belgas. Ascenderam a elite do país. Os Hutus, que eram vistos como inferiores porque eles eram atarracados, eles tinham um nariz maior, né? Eles não tinham um nariz afilado como tinham os Tutsis, etc. e tal, que era visto como boa aparência, né? Entre aspas, né? Pelo colonizador europeu. Eles sempre foram colocados em serviços abaixo. Então, eles eram colocados na limpeza, segurança, tal. Só que eles correspondiam a cerca de 70% da população do lugar. E o que acontece? Quando eles conseguem tomar o poder, quando eles conseguem vencer as eleições, o avião com o seu presidente Hutu cai, morre e eles culpam os Tutsis pela morte do seu presidente e gera um massacre de cerca de 800 mil pessoas em Ruanda, que acabou deixando inclusive as margens do Lago Vitória ensanguentadas de tanto sangue Tutsi que foi derramado, né? Isso é o legado que os povos europeus deixaram a eles, fora outros tipos de situações, como foi o caso do apartheid dentro da África do Sul, né? Que uma minoria branca toma o poder, consegue oprimir a maioria negra e acaba colocando gente, como o caso do Nelson Mandela e tal, atrás das grades, e ele só vai ser libertado cerca de 26, 27 anos depois para recoordenar um país e reconstruir as relações de amizade e de convivência entre os povos da África do Sul, que além deles ainda tinham indianos, chineses vivendo dentro do país e tal, e que todos deveriam viver com igualdade dentro do país. Então foi uma situação que foi complicada. Quando não acontecia isso, aconteceu o financiamento de guerras pelas potências estrangeiras, principalmente os Estados Unidos, né, em que financiaram várias guerras dentro do continente africano, a mais famosa, a Guerra Civil Angolana, em que eles financiam, junto com a África do Sul, uma milícia, né, para tomar o poder, que é chamado UNITA, né, inclusive com o Jonas Savimbi, né, e outros, né, que eram condenados justamente por uso de trabalho escravo, recolhimento de diamantes de sangue e tal, né, para poder financiar a guerra, e espalharam cerca de 1 milhão de minas terrestres pelo país, que até hoje não se sabe onde está, e acabam ocorrendo de várias pessoas, passados cerca, o que a gente está agora, 18 anos do fim da guerra, ainda tem gente que se machuca, né, de maneira muito grave, sendo amputada e tal, porque pisa em minas terrestres dentro do território angolano, né? Então a África, ela por vários anos ela vai sendo condicionada a uma questão de colônia, quando não é uma colônia formal, que é dominada pelas grandes potências, é uma colônia econômica, porque ainda assim acaba tendo o seu papel econômico diminuído pelos países europeus, né? Então o que acontece? Esses países não colocam indústrias, não dão chance para essa população estar se formando direito, não financia, né, o que é de direito deles, porque eles foram explorados durante anos pelos europeus para poder desenvolver as suas indústrias, não tem o mínimo das vias de desenvolvimento econômico e acabam condicionados a empréstimos, né, e a boa vontade desses países europeus para poder financiar as suas economias, né? Então acabam sempre sendo condicionados a uma questão né? Eles sempre estão abaixo dos outros em termos econômicos, né? E aí o que acontece, né? Quando a gente começa a fazer essas verificações das regiões da África, né, a gente acaba vendo umas situações meio diferentes. O norte da África, por exemplo, é próximo da realidade dos países do Oriente Médio, né? São países em que tem muitos recursos econômicos, principalmente petróleo e gás natural, estão muito próximos da Europa, né? É o caso da Argélia, é o caso do Marrocos, é o caso da própria Líbia, né?
e acabam ao mesmo tempo tendo essa facilidade de poder fazer as trocas comerciais e sendo submetidos a uma condição de país sempre abaixo ali do europeu em termos econômicos, em que a Europa vai sempre submetê-los, né, às suas vontades, né? Então, por exemplo, a guerra que aconteceu na ilha da Síria, né, foi muito financiada pelas potências europeias, né? Para quê? Para você não ter mais um líder que pudesse ameaçá-los economicamente, né, e deflagrar, né, qualquer tipo de ação que nem eles estavam fazendo, né, de liberar as fronteiras, por exemplo, o pessoal poder passar da África para a Europa, né, sem nenhum problema, né, fazer imigração ilegal, né. Agora com países, né, como o caso da Tunísia e da Líbia, com elites econômicas, né, mais próximas ali dos europeus, eles bloqueiam, né, recebe financiamentozinho parco dos governos europeus e não tem mais a imigração ilegal massiva, né, para dentro da Europa. Então ali tem um conjunto de interesses, mas também tem países no norte da África que tem muito poucas condições econômicas, como é o caso do Sudão. Que tem petróleo? Tem, é pouco. Mas o que acontece? Não serve para transformá-lo numa potência econômica, um país estratégico pelo tamanho que ele tem, pelas regiões que ele tem acesso ao Mar Vermelho, por exemplo, né, o litoral do Mar Vermelho, está próximo de países com recursos, como é o caso da própria Líbia e tal, né? Tem as águas do Egito, do Nilo, né, que passam por ele, passam pelo Egito e tal, né, que são importantes, mas é um país que é esquecido dentro do cenário global, né? Vocês vão vendo na apresentação aí no Sway algumas imagens que eu coloquei das paisagens aí do norte da África, né? São paisagens bonitas, tal, né? Exceção só da guerra civil ali da Líbia, né? Mas vocês podem ver como essas cidades na África, né? Elas têm até alguma relevância em termos de importância turística e econômica, né? Quando a gente fala de África Ocidental, nós já estamos falando já de países que têm recursos, muitos inclusive, né? Ouro, petróleo, diamantes, né? Alguns deles são agroexportadores, principalmente de algodão, de soja, amendoim, né? Mas esses países em geral eles acabam vivendo um dilema social e político muito grave, né? São países que na sua grande maioria têm problemas sociais justamente por conta de viverem vários povos ou povos com diferentes culturas dentro do país, e esses povos, né? Opa, só vou colocar aqui para carregar, só porque senão eu acabo descarregando aqui a bateria aqui. Mas no geral, opa, oxi. Mas no geral, esses países são países que têm muitos problemas políticos e sociais. É o caso da Nigéria, é o caso de Burkina Faso, que até hoje tem escravidão, né? Mas a escravidão ela não é homologada pelo país, mas ela acaba acontecendo de qualquer maneira pela exploração de diamantes. Você tem o Costa do Marfim, que também vive sob forte instabilidade política e social, né? Que tem guerra civil, inclusive, né? Outros países que passaram por esse problema, como é o caso de Serra Leoa, é o caso da Libéria, né? É o caso do Senegal, né? Que vive também esse tipo de problema e tal. Então são países que, apesar de terem muitos recursos, são países que vivem esses problemas sociais, e muitos desses países que estão nessa região são os piores países para se viver no mundo no ranking do IDH. Burkina Faso, Serra Leoa, Libéria, né, estão entre os 10 piores países do mundo para se viver hoje, né? Então, quando a gente começa a fazer essa observação, a maior parte desses países vive em condições realmente muito, muito, muito precárias, né? Dá até para ver nas imagens que eu coloquei, por exemplo, aí das palafitas em Gâmbia e Senegal. A população costuma viver nessas casas apoiadas sob madeira, né? São condições de vida muito sofríveis mesmo. Apesar que muitas capitais, como é o caso de Abujam, Lagos, né? Conakry, né?
são capitais que elas são modernas, né? Tem um centro econômico bonito, né? Grandes empresas multinacionais se instalam lá, mas a grande parte das cidades, a grande parte dos lugares ali nessa região da África são muito pobres. Essa é a grande verdade. Já na África Central a situação ela é um pouquinho mais complicada, né? Porque você também tem uma quantidade de recursos naturais muito grandes, petróleo, por exemplo, no Camarões, petróleo, manganês, urânio, platina, ferro, dentre outros minerais na República Democrática do Congo, diamantes e petróleo em Angola, né? São lugares em que esses recursos eles estão em abundância mesmo, muito, 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 muito. Só que tem um problema, tem conflitos, e muitos conflitos nessa região. E você fala, mas você falou na África Ocidental também tem e tal, né? Mas aqui o problema é que parece que quando um conflito acaba numa região, ele ressurge na outra. E às vezes dentro do mesmo país, como é o caso da República Democrática do Congo, que tinha potencial para se tornar a maior potência econômica africana, mas não se torna porque o país está há cerca de 50 anos em guerras civis, que hoje, se a gente for comparar com todas as guerras que teve no mundo, ela só perde em termos de mortandade para a Segunda Guerra Mundial, né? Então esses conflitos eles são recorrentes, tá? E aí o que acontece, né? A população desses países acaba convivendo com algumas situações surreais, como é o caso das crianças soldados na República Democrática do Congo, né? Crianças de 5, 6, 7 anos com armas na mão para poder enfrentar o governo, né? Isso acontece nas várias regiões da República Democrática do Congo. Já na África Oriental, você só tem esse problema pontualmente, né? Hoje, na Somália, né? Que tem esse problema de guerras e tal. Eritreia também tem um pouquinho, Djibouti tem, mas no resto, de certa forma, hoje está estabilizado, né? Ruanda está estabilizado, Burundi está estabilizado, Uganda está estabilizada, né? Moçambique, que também terminou a guerra civil deles em 2002, está estabilizado, né? São países que eles têm um outro nível social e econômico. Ali, inclusive, tem alguns dos melhores IDHs do continente, como o caso de Seychelles e Ilhas Maurício, né? São ilhas, mas o IDH deles supera o do Brasil, supera inclusive vários países da América Latina e alguns países inclusive da Europa. Então o que acontece? Nessa região você tem países com um nível de desenvolvimento econômico bom mesmo, né? É claro que a grande maioria da população não vive nesse desenvolvimento bom. Você vai vendo Moçambique vive um país subdesenvolvido, ou Madagascar, né? Eu me remexo muito, país subdesenvolvido. Quênia, subdesenvolvido, Tanzânia, subdesenvolvido, mas são países que eles já estão daquele lado, do médio evoluindo. Quem sabe para um dia para um país de um desenvolvimento muito alto, né? Um desenvolvimento pelo menos alto, né? Então são países que já têm uma estabilidade econômica um pouquinho maior. E vocês vão ver que até pela forma de organização dos grandes centros econômicos deles, você vê esse equilíbrio um pouquinho maior, né? Não que todo país seja assim, né? Por exemplo, a Etiópia, Addis Abeba, tá bem. No Quênia, Nairobi, tá muito bem. Maputo, no Moçambique, tá bem, né? Mas o resto das cidades do país não estão, né? E isso é um problema que esses países eles têm hoje condições de estar superando. No sul da África, o problema maior não é estabilidade econômica, não é estabilidade política. São os problemas sociais em gerais de saúde, né? A maior parte dos países do sul da África tem problemas, por exemplo, com o HIV, né? O HIV está difundido em cerca de 20% da população dessa região do continente. 33% no Lesoto, 40% na Zâmbia, né? A África do Sul, você tem cerca de 16% da população com HIV, né? Então, são países que eles têm alguns tipos de problemas, mas são de outra ordem. São países de desenvolvimento de médio para alto,
né? Então a África do Sul tem lugares que o desenvolvimento deles é considerado muito alto, igualzinho de países europeus, mas tem cidades, né, principalmente nos subúrbios de Pretória, Joanesburgo, que a população vive em situações semelhantes do restante do continente africano, né? Mas são países que também têm uma estabilidade política e econômica agora que permite eles a estar evoluindo, né? E eu estava falando também dessa aula do pan-africanismo, né? Que dá para fazer a identificação pelas bandeiras, né? O pan-africanismo ele é identificado pelos países de bandeira vermelha, amarela, verde e preta, né? Vocês vão vendo que vários países acabam tendo essa mesma coisa. Por isso eu coloquei as bandeiras ali no SWOI para vocês poderem fazer a observação, né? Tem alguns que têm inspiração colonizadora, como é o caso da Libéria, né, que foi inspirado nos Estados Unidos, né, que é o país de onde veio a maior parte das suas elites coloniais. A República do Chad, né, e a da Costa do Marfim, que é inspirada na própria França, que foi o país colonizador, né. E tem aquelas de inspiração religiosa pan-arábica, né, que vocês vão vendo ali, né, Líbia, Sudão do Sul, Egito, Mauritânia, Argélia, Tunísia, que são todas bandeiras de inspiração pan-arábica. E como é que eu identifico o pan-arabismo? Verde, vermelho, branco e preto, certo? São as cores pan-arábicas, né? O verde, em geral, relativo ao Islã, o amarelo, geralmente por conta das areias e tal, né? O vermelho, que vai estar fazendo as variações e tal, mas em geral acaba sendo identificado como período, né, do refúgio de Maomé, né, dele tentar se refugiar dos seus perseguidores, né, que hoje o pessoal acaba colocando como mês sagrado, né, do Ramadã, né. Então vai tendo essas variaçõezinhas, mas em geral o pan-africanismo são essas cores que eu acabei colocando para vocês: o verde, o vermelho, o branco e o preto, né? Mas é importante também a gente começar a falar das condições de vida do continente africano. Para a gente primeiro falar aqui, a gente tem que falar da questão da população em termos de IDH. Se a gente for fazer a consideração do IDH, você só vai ter nos 3 países acima do grau alto, né, do grau intermédio ou médio alto ali, né? Então você vai tendo o seguinte, você vai tendo em geral as Ilhas Seychelles e as Ilhas Maurício e por vez algum país do norte da África. Antes era a Líbia, né? Hoje eu creio que esteja a Argélia já nesse patamar, mas em geral são países em que o IDH dele está concentrado principalmente nas áreas do regular e do baixo, né? A maior parte dos países da África está nessas condições. E os piores, né? República Democrática do Congo, Níger, Burkina Faso, Serra Leoa, Libéria, né? Então as condições de vida na África elas são muito ruins. E a gente consegue verificar isso pela quantidade de população que vive com menos de $1 por dia, que aqui no Brasil, hoje o preço do dólar está em torno de R$5. Então você tenta imaginar, em alguns países, como é o caso do Burundi, 80% da população do Burundi passa com menos de $1 por dia, menos de R$5. Né? E aí, você o que faz com R$5 no dia? Pense bem, né? Daria para você almoçar, jantar, tomar café da manhã com R$5. Essa população vai que virar com menos do que isso. Menos, 80% da população, né? Você tem países em que a população que vive com menos de $1 por dia ela é muito pequena. Marrocos, Egito, né? A população como é que é o nome? Em outros países, como é o caso da África do Sul, em torno de uns 10% da população vive com isso, né? É ruim, mas em vistas do que é o continente africano como um todo, é considerado como uma situação razoável, muito razoável, né? Para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, quando nós temos no mapa da fome, né, que a gente estava nessa situação, no Brasil, menos de 5% da população passava com menos de $1 por dia, né? Isso dá mais ou menos 10 milhões de pessoas, se a gente for considerar o Brasil 5%. Ou seja, a população de Portugal inteira passando com menos de $1 por dia.
Agora, no continente africano, você tenta imaginar cerca de 50 a 60% da população vivendo com isso. Ou seja, cerca de 600 bilhões, ou 600 milhões, 600 milhões de pessoas vivendo com essa renda. É 3 vezes a população do Brasil, né? No continente inteiro, né? Então, ela é complicada. Por isso mesmo, a África ela acaba se inserindo muito pouco na questão da globalização. A população ela tem pouco poder aquisitivo para adquirir os produtos da globalização. Carros, telefones, computadores, internet e tal, porque a primeira necessidade deles é se alimentar, né? E muitas vezes esses países acabam trocando também a possibilidade de tá se inserindo no processo de globalização para trocar petróleo por arma, diamante por arma, ouro por arma. Então esses países acabam se armando muito. Em breve eu vou deixar para vocês estarem verificando o quanto que tem de gastos militares dentro dos países africanos. Tem alguns países africanos que chegam a gastar 6% do PIB com militares, né? com a ala militar. E aí você pensa o seguinte, o que militar produz? Nada. Militar não produz nada, né? Seja o gasto militar de fato, ou seja você gastar com um exército, né? Você não produz nada, pelo contrário, quando você coloca um exército em ação, você mata, você destrói, você acaba com a vida social e produtiva de um país, então é pernicioso. Para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, a nossa ordem de gastos está em torno de 1%. 1%. E já é muito. O Brasil chega a gastar com as forças militares dele mais de 60 bilhões por ano. É muita coisa. 60 bilhões de reais por ano, né? Então, é um gasto sem ter que nem porquê. Em um país que você ainda tem menos PIB, né, menos produto interno bruto que o Brasil, você gastar 6, quando sua população está passando fome, você está pensando em gastar em arma, é um problema, certo? E aí, as riquezas do continente africano elas vão sendo exauridas, né? Muitos recursos são utilizados pelos europeus e tal para poder financiar suas indústrias, enquanto o país africano fica chupando o dedo sem ter formação técnica, sem ter fábricas, sem ter o poderio econômico que ele poderia ter. E por conta disso, o continente africano é relegado a papel secundário no cenário mundial, né? Em que se você não tem economia, se você não tem fábrica, se você não tem mercado de consumo, você não tem nada disso, você importa por quê? Você faz número só. Você não é convidado para sentar à mesa para poder discutir os grandes problemas que afligem a humanidade, seja eles de ordem militar, política, econômica, social, cultural, nada disso. Você é cobrado, mas você não tem a chance de você estar participando e estar decidindo esses rumos, né? Num futuro, quem sabe mais distante um pouco, o continente africano ele possa estar se desenvolvendo com suas potências, né? África do Sul, República Democrática do Congo, Nigéria, Tanzânia, Quênia, né? E está alçando voos maiores em termos geopolíticos, mas para hoje em dia, não, né? Apesar de que a África, se a gente for falar em termos culturais, ela nos influencia muito. Aqui no Brasil mesmo, nós somos influenciados pela cultura africana, né? Não só da questão religiosa, o candomblé, a umbanda, a quimbanda, né? Mas também em termos musicais, por exemplo, ritmos como o samba, o axé, o pagode, mesmo aqueles que vieram dos Estados Unidos, são de origem africana, no caso do funk, né? Jazz, os blues, né? São todos eles de origem africana, né? Se você for fazer a observação da diáspora africana, né? O que eles trouxeram, tem muita coisa que hoje nós agregamos nos nossos dias, né? Que são de influência africana aqui no Brasil, né? E, bem, eu acho que por hoje é só, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, meus queridos, por favor, mandem as perguntas, tá certo? Vocês têm meu e-mail, tem a sala no Google Classroom, em que vocês podem estar colocando as dúvidas de vocês e eu vou respondendo aí, tá certo? Pessoal, muito obrigado pela atenção e até mais.